Mas Jesus disse também ao povo: quando vocês veem uma nuvem subindo no oeste, dizem logo, vai chover. E de fato chove. E quando sentem o vento sul soprando, dizem, vai fazer calor. E faz mesmo. Seus hipócritas, vocês sabem explicar os sinais da terra e do céu? Então por que não sabem explicar os que querem dizer os sinais desta época dos tempos do fim? Esse é o texto do Evangelho de Lucas, lá no capítulo 12. Olá, tudo bem com vocês? A previsão do tempo é consultada diversas vezes porque nós queremos saber exatamente como será o tempo de amanhã, ou o fim de semana, ou até mais longe, quem sabe. Sinais que as nuvens, a pressão do ar, a umidade e tantos outros fatores que são somados de maneira tecnológica até para que sejam interpretados como previsão de um dia de chuva ou um dia de céu claro. Sempre há uma margem de erro para que isso tudo possa ser levado em consideração. Sim, é muito comum até às vezes que esses sinais também nos enganem. Por vezes a previsão é sol, mas somos pegos até desprevenidos com uma pancada de chuva no final da tarde. É inesperado, ou os sinais estavam mal interpretados. Então, vale mais quem é prevenido e leva sempre na mochila, ou no carro talvez, um guarda-chuva de reserva. Claro, brincadeiras à parte, mas isso pode salvar o dia. Deus também dá sinais de que os tempos do fim estão muito perto. E não é preciso olhar na previsão do tempo como se houvesse para que nós tivéssemos uma noção de quanto tempo nós ainda temos até que o fim venha a acontecer, como se fossem as nuvens se acumulando antes de uma chuva. Jesus chama a atenção dos seus discípulos e também os mestres da lei e os fariseus de que os sinais estão muito claros, especialmente naquela época, como em todos os tempos. A natureza avisa quando as estações estavam mudando, quando viriam chuvas e talvez secas. Todos conheciam e poderiam então se prevenir, fazendo estoque ou talvez reservando água para que tudo acontecesse a contento. Quem não se preparava para uma seca seria chamado de descuidado, de irresponsável. Quem não plantasse antes das chuvas também poderia perder toda a sua colheita porque não teria uma boa produção. E cada coisa tinha que ser feita na sua hora, baseado, sim, nos sinais que a própria natureza mostrava. Por isso que Jesus faz uso desse exemplo que era bem claro para eles. Deus também sempre foi muito generoso em relação a isso. E os tempos do fim podem ser comparados a uma colheita que é feita por Deus. É um compromisso que vai vir e que pode ser previsto com uma certa antecedência, claro, baseado nos sinais. Mesmo a chuva não tem como saber exatamente a hora, mas há como ter uma noção de que ela está chegando ou bem longe de vir. E que há algum tempo, talvez, ela logo vai estar sobre nós. O juízo final é certo que virá. Isso é correto de dizer. Mas quando? Aí é que está. Quando pensamos que não vai chover e desconsideramos os sinais que aparecem bem claramente, com nuvens carregadas e o vento que muda, acaba que uma hora podemos nos molhar com uma chuva inesperada. Ou não é tão inesperada assim, porque os sinais estavam ali e simplesmente nós não demos atenção. Quando o fim chegar, muitos serão pegos desprevenidos, justamente por não terem prestado atenção nos sinais que foram dados. Eles estão bem claros e falamos sobre eles nos devocionais ao longo da semana. O nascimento de Jesus é um sinal, sua morte e ressurreição também é um sinal. As perseguições antigas contra os cristãos e as modernas também sobre a pregação do Evangelho, a cada dia o fim está mais perto. O guarda-chuva nos previne problemas em uma pancada no meio do caminho, pancada de chuva. Sobre a vida espiritual, bem, também temos como nos prevenir, que é a fé em Jesus Cristo, que nos conduz para a salvação. Estar preparado e atento aos sinais e tranquilos para quando esse dia chegar
é tão somente ter fé em Jesus como nosso Salvador. E não é algo tão difícil de se conseguir, porque hoje vivemos um tempo em que Cristo, para todos, é o lema justamente da nossa igreja, é um sinal mais claro e evidente dos tempos do fim, quando o Evangelho é anunciado para todas as pessoas. Vejam como Deus ele é bom e manda sinais de sua presença em todos os lugares. Há quem não perceba, que negligencia ou simplesmente ignora de maneira decidida, ou, que é pior, é enganado por pessoas muito mal intencionadas que corrompem corações de jovens e adultos ensinando o que não é necessário e até induzem a que digam que isso não tem nada a ver, que é a bobagem de quem não tem o que fazer. Devido ao tempo que já passou, muitas pessoas pensam que nada vai acontecer. Quem sabe, esse fim nem vai chegar, alguns dizem. Nenhum de nós será testemunha disso? Olha, cuidado. Muitos dos nossos já nos antecedem na eternidade, ou seja, já morreram de diversas causas. E para eles o fim já aconteceu. Quando será o nosso fim? Bem, quem sabe? Os sinais estão bem perto de nós. Talvez uma doença, um problema, um susto por imprudência, uma conversa com um amigo que nos alerta de algo importante que pode salvar nossa vida. Prestem bem atenção. Não negligencie os sinais, pois eles estão muito claros. Não seja pego desprevenido, pois a cada dia, sim, estamos mais perto do dia do fim. Fiquem bem e nós nos vemos na próxima.